Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Os irmãos já estão chegando para mais uma transmissão da mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Já aqui chegando, irmão Paulo, Jarlan e outros irmãos aí. Vamos daqui a pouquinho já estar orando para darmos início a esta transmissão, esta live. Nós aqui estamos saudosos aqui, irmão Paulo. Um abraço para todos aí. Glória a Jesus. Estamos aqui até que o Senhor restaure os cultos para juntos adorarmos ao Senhor. O gostoso é estarmos pertinho uns dos outros. Para glorificar e exaltar aquele que vive, que reina, aquele que é tudo na minha e na sua vida. É por causa dele que estamos aqui agora. Glória a Deus. Já quero fazer uma oração junto com vocês que já tem chegado. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nesta noite. Querido Deus e Pai amado, sou grato a Ti por tudo. Por mais esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de poder estar aqui conectados, Pai, via internet, com os irmãos, com os amigos, com outros mais que verão, ó Pai, esta mensagem através do vídeo que está sendo gravado agora também, Pai. Por eles, pedimos que o Senhor abençoe de graça e possa falar aos corações, Senhor, repreendendo os males e dando a Deus a cada um deles, conforme as suas necessidades, as bênçãos que o Senhor tem na tua dispensa, Senhor. Assim abençoe-nos, é o que te pedimos. Fala conosco nesta noite através da tua mensagem. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril. É o último dia do mês. Amanhã é feriado, não é? Apesar dessa situação toda que estamos passando, que já parece um feriado, ou de certa forma é, porque as pessoas estão impossibilitadas, muitas, de trabalhar, muitas impossibilitadas de ir para o trabalho e por conta disso terminaram perdendo seus empregos,
nós estaremos orando por essas pessoas, orando pelo Brasil, que neste período de reclusão dentro dos lares, ficaram impossibilitadas não somente de ir para a igreja, se alimentar o espírito da presença de Deus, mas também de ir para os seus trabalhos, de viajar, de fazer aquilo que era normal, o seu natural. Por conta disso, está vindo aí amanhã, este dia 1º de maio, dia do trabalhador, onde nós, apenas para nós, será mais um dia. Podemos fazer algo diferente. Podemos fazer desses dias que estamos forçados a ficar em casa, às vezes sem ir para o trabalho, e aqueles que servem a Deus poderão estar fazendo alguma coisa, como por exemplo, se utilizar da internet, que hoje todo mundo tem, para levar mensagens de ânimo para as pessoas. Para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que às vezes sem uma direção ficam sem saber o que fazer. Mas nós, servos de Deus, temos que, vendo isso, conduzi-los, levando até eles ou enviando uma mensagem da parte de Deus, um versículo bíblico, e Deus é quem vai fazer a obra na vida de cada um. Deus está trabalhando, nós sabemos disso. Então, não esteja parado, mas faça aquilo que você pode. E eu tenho certeza, Deus, Ele abençoará a sua vida e a vida daqueles a quem você também levar uma palavra da parte de Deus. Eu quero ler uma palavra com os irmãos que se encontra no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 7. Chamar os irmãos a abrir as suas Bíblias para meditarmos, fazermos a leitura e logo após escorrermos alguma coisa da parte do Senhor, tomando como base esse texto que lemos ou leremos. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros:
para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Amém. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, oramos a Ti neste momento, agradecendo pela Tua palavra, por estes momentos, Senhor, que agora, Pai, aqui estamos, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a cada servo Teu que está participando desta transmissão. Ó Deus, que eles possam ouvir a Tua palavra, que eles possam, ó Pai, compreender a Tua palavra, que eles possam, Senhor, ó Deus, agir. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, não somente pelos que estão assistindo agora, mas também por aqueles que ouvirão esta mensagem pouco mais lá na frente. Se com eles, Pai, aonde quer que eles estiverem, ao ouvirem a Tua palavra, que possam compreender, Senhor, que o melhor é estar na Tua presença, ainda que as dores cheguem, mas a melhor coisa a fazer, ó Pai, é glorificar o Teu nome, é temer a Ti sobre tudo e sobre todos, e fazer o bem. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém.
Graças a Deus. Meus amados, eu quero, nesse instante, convidar os irmãos a meditarmos na palavra do Senhor. Nós sabemos que passamos por muitos momentos difíceis na nossa vida. E às vezes ficamos escolhendo. Às vezes escolhemos pessoas para que delas venha algo bom. Mas nesta noite nós aprenderemos que daqueles que ninguém imaginava que saísse alguma notícia boa, foi justamente destes ou desses que Deus decidiu abençoar Samaria, o rei e todos os habitantes daquela cidade. Deus, Ele usa quem quer, como quer, e Deus, nesta noite, vai nos mostrar isso. Que muitas vezes, quando nos achamos, quando nos encontramos em situações difíceis e dependemos de Deus, Deus, Ele se levanta do seu trono e age. Essa história que acabamos de ler é parte de algo que aconteceu em Samaria, quando o profeta Eliseu, no capítulo 6, quando o rei Ben-Hadad pensava em atacar Samaria, em atacar Israel, Eliseu, profeta, era avisado por Deus, e este profeta Eliseu avisava ao rei para que não passasse por determinada estrada, porque por ali os sírios passariam. E o rei Sírio, ele, quando percebeu que não estava logrando êxito nas suas investidas com o seu exército contra o povo de Deus, ele até achou que havia alguns dos seus que estavam lhe traindo. Mas acontece, irmãos, algo interessante. Quando Deus está no controle, quando Deus está agindo, é Ele, a Bíblia nos mostra que Deus é Senhor dos exércitos, no plural. Ele é quem comanda tudo. Ben-Hadad, segundo os historiadores, ele comandava 32 reis e tinha um exército de aproximadamente 120 mil homens. Era grande o exército de Ben-Hadad.
E quando ele, que estava querendo saber o que estava acontecendo, se tinha algum traidor, ele é interpelado por um dos seus súditos e ele diz ao rei Ben-Hadad que na verdade isso está acontecendo porque tudo que o rei, no quarto dele, o rei Ben-Hadad no quarto dele, projeta para ir contra o povo de Deus, Eliseu revela isto. Aleluia. Lá no versículo 12 do capítulo 6 nós veremos que alguém do exército do rei Ben-Hadad conhece Eliseu, ou pelo menos ouviu falar do profeta Eliseu. E o que é que nós entendemos, irmãos? É que aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que têm a sua vida ou não têm a sua vida por preciosa, mas em fazer a obra de Deus, tem muitos que estão observando isso. Aqueles que andam em justiça na presença do Senhor, estes são observados. Então alguém observava o profeta Eliseu. Então, sabendo disso, Ben-Hadad envia, está lá no versículo 14, Ben-Hadad envia um exército muito grande para prender Eliseu. Olhe, ele manda um exército para prender um homem, porque este homem não era qualquer homem, era um homem de Deus, era um profeta, era um homem que tinha comunhão com Deus, e ele manda um exército. O texto bíblico vai dizer que ele manda um exército muito grande para prender um só homem. Sabe por que ele faz isso? Eu entendo. Se Eliseu era um homem que tinha revelações acerca dos projetos do rei Ben-Hadad, quando ele fazia isso no seu quarto, escondido, por certo ele imaginou que não era qualquer um. E eu quero dizer a você, meu irmão, meu amigo, que se você é servo de Deus, você não é qualquer um. Você tem algo especial de Deus na sua vida, que se as pessoas pudessem, tomariam para si. Aleluia. Então Ben-Hadad envia um exército muito grande para prender Eliseu. Porém, o que Ben-Hadad não sabia, o que o exército não sabia, é que lá em Dotã, onde Eliseu estava, já existia um exército que estava ali nas cercanias. Como é, pastor? Já existia um exército. Deus já havia mandado cavalos e carros de fogo para guardar o servo dele. É outra coisa que devemos aprender. Aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que andam com justiça ou em justiça, estes não precisam nem orar, nem pedir a Deus, porque Deus é quem guarda. A Bíblia diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já haviam cavalos e carros de fogo. E o interessante é que o versículo não fala que existia um exército de homens, ou melhor, de anjos. Não, só fala de cavalos e carros de fogo. Vamos
observar no texto. E diz que esses cavalos e carros de fogo, versículo de número 17, aleluia, eles estavam em redor de Eliseu. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor, Eliseu está orando a Deus, para que Deus abra os olhos do moço que estava com ele, que ainda estava iniciando na sua carreira, como servo ali do profeta Eliseu, porque diz o texto que ele acordou bem cedo, e quando abriu a porta da tenda, ele viu que tinha um grande exército ao redor deles. E ele correu, voltou, disse ao homem de Deus, Eliseu, e Eliseu fez a oração e disse: Senhor, abra os olhos do moço. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Qual era o exército que ousaria se aproximar de Eliseu, estando ele rodeados de cavalos e carros de fogo? Quem iria fazer esta investida? Aleluia! Então o moço viu que o exército que estava com Eliseu e com ele era bem maior do que aquele exército que o rei Ben-Hadad havia mandado para prender Eliseu. Glória seja dada o nome de Jesus. Aleluia! O monte estava cheio deles. Eliseu ora a Deus para que fira o exército de Ben-Hadad com cegueira. E isto acontece, versículo 18. E assim foi. Deus faz uma oração e aquele exército que havia chegado para prender Eliseu, de repente é acometido de uma cegueira, todos eles. Sabe por quê? Porque Deus honra a palavra daqueles que andam na presença dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Enquanto os olhos do moço foram abertos para que ele visse que não estavam só, podemos entender que não foram vistos exército algum, a não ser de cavalos e carros de fogo, que já estavam lá guardando Eliseu. Ele sabia que o Senhor os guardava. Eliseu sabia, tinha visão de que Deus estava trabalhando ali. Aleluia. Então, a oração que Eliseu faz é para que o Senhor fira aquele exército. O exército é ferido. E lá no versículo 23, nós vemos que Eliseu, depois de orar, conduziu este exército até Samaria. E lá fez uma segunda oração. Para que Deus abrisse seus olhos. Aleluia. Então nós veremos que quando eles abriram seus olhos, ou tiveram seus olhos abertos, o rei que estava lá em Samaria, ficou agoniado, ficou sem saber agora o que fazer. E no versículo 21 ele vai dizer, o rei vai dizer a Eliseu: feri-los, rei, meu pai. Aleluia. Então Eliseu, ele dá uma resposta e diz: não os ferirás,
Feririas tu os que tornasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? E Eliseu orienta o rei para que dê pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E assim acontece. Aleluia. Já chegaremos aonde nós iremos concluir a mensagem de hoje. Foi servido um banquete aos que antes tinham vindo para matar Eliseu. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, esse exército come, se alimenta e vai embora. E diz que por um tempo eles não voltaram mais a entrar em Samaria. Mas lá no versículo 24, diz o texto: e sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, aleluia, e cercou Samaria. O rei Ben-Hadad não gostou, havia mandado prender Eliseu, não prenderam. E agora o Ben-Hadad não manda apenas um exército de talvez um pelotão, 2 pelotões, não sei. Não diz o tamanho do exército, diz o texto sagrado que era um grande exército. Mas agora o rei Ben-Hadad junta todo o seu exército, todo ele, para cercar uma cidade. Não mais para cercar a casa do profeta Eliseu, mas para cercar uma cidade. E o tempo passou. Samaria sitiada, não tinha como sair. Ninguém entrava, ninguém saía. E a fome começou a apertar, porque os víveres estavam sendo consumidos, a ponto de eles comprarem para seu alimento cabeça de jumento, esterco de pombo, a ponto de o povo, algumas mulheres, o texto fala que chegaram a cozer a carne do filho de uma delas, porque elas concordaram. Uma comia, as duas comiam a carne de um, e no outro dia mataria o outro para comer a sua carne. E o rei ficou indignado com isso. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O rei ficou tão indignado que ele decidiu que a culpa daquilo tudo era de Eliseu. Foi o que ele entendeu, foi o que ele imaginou, que o que Samaria estava passando era por causa de Eliseu. Aleluia. Versículo 31 do capítulo 6 diz: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Veja o que o rei queria fazer: matar o profeta, porque Samaria estava sitiada e morrendo de fome. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como o rei disse que ia arrancar a cabeça de Eliseu, lá no versículo 33 diz: estando ele, quem? Eliseu, ainda falando com eles, com os senhores, com os anciãos, estavam lá, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais? Isso foi o enviado do rei. Quando Eliseu estava falando com os anciãos, ele chega aperreado, agoniado, porque o rei havia mandado ele com uma missão, e ele diz: eis que este mal vem do Senhor.
Este mal que está acontecendo vem de Deus. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Foi o que aquele homem chegou para Eliseu. Mas aqui, no capítulo 7, versículo 1, diz: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém isso não comerás, disso não comerás. Meu amado, aquele homem duvidou do poder de Deus. Deus foi quem permitiu aquela situação. Deus permitiu, porque Deus sempre teve como mudar situações das mais diversas possíveis, da mais drástica possível. Deus, Ele tem poder para mudar a situação. O Brasil está passando por esta situação terrível. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus está trabalhando. Se alguém acha que as promessas que Deus fez ao Brasil ou para o Brasil não irão acontecer, se engana. Porque Deus está trabalhando. Deus está no controle de todas as coisas. E em breve, muito em breve, ouviremos grandes e boas notícias da parte de Deus para o Brasil. Aleluia. Aleluia. Os noticiários, os jornais, as redes de TV noticiarão isso. Mesmo aqueles que não queriam fazê-lo, farão, porque é Deus quem vai fazer acontecer o milagre no Brasil. Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. E o que ocorre, meu querido? Deus, quando quer usar alguém para abençoar o seu povo, acontece algo interessante. Eliseu profetiza que no outro dia haverá comida para todo mundo. Samaria está sitiada, todo mundo com fome, comendo cabeça de jumento, comendo esterco de pombo. Do lado de fora de Samaria tem um leprosário. E este leprosário, ele é mantido pelo povo. Se Samaria não está podendo sair e está morrendo de fome o povo, como o povo de Samaria iria para o leprosário alimentar os leprosos? Então a gente começa a entender que o leprosário também, lá estão morrendo aqueles que eram leprosos. Mas nem todos morreram. 4 leprosos tomaram uma decisão. Versículo 3 do capítulo 7 diz: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Aqui ele se refere ao leprosário, o lugar de habitação deles. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios.
Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Observe a decisão desses 4 leprosos. Eles sabiam que se permanecesse morria, não tinha mais o que comer, o povo não podia chegar para trazer comida, eles sabiam que não podiam entrar em Samaria porque também lá estava com fome, e agora só tinha uma opção, eles sabiam que de qualquer forma eles iam morrer. E eles fizeram, aleluia, eles fizeram um acordo entre eles. Vamos ao arraial dos sírios. Aleluia. A última chance dos leprosos era partir para a misericórdia dos sírios. A morte eles já tinham certeza que iam morrer. Restava agora saber se eles alcançariam a misericórdia dos sírios. Mas os sírios não teriam misericórdia. Nenhuma deles. Aleluia. Tem uma coisa, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Aqueles leprosos, eles não sabiam que com esta atitude deles, eles estavam simplesmente sendo usados como instrumentos de Deus para 2 coisas acontecerem. Deus dá livramento ao povo de Samaria do exército de Ben-Hadad, e Deus dá a comida que o exército de Ben-Hadad levou para suas tendas. Eles não sabiam disso. Aleluia. Tem muitas coisas que acontecem em nossa vida, muitas decisões nossas que nós não sabemos, que nós não compreendemos, mas é Deus nos usando para abençoar alguém. E não podemos escolher de quem esta bênção da parte de Deus venha. Apenas temos que entender que quando Deus quer usar, Ele usa inclusive aqueles que estão abandonados pelo seu próprio povo. E nós temos histórias na Bíblia Sagrada de homens que foram abandonados e que eles foram instrumentos de Deus para Deus dar vitória ao povo de Israel. Portanto, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus estará sempre pronto a abençoar a sua vida. Então somente se entregue. Deixe Deus usar a sua vida. Aleluia. Quando a gente decide agir, devemos agir de forma estratégica. Porque fazendo assim poderemos mudar, com a bênção de Deus, a situação em que vivemos. Versículo 6 do capítulo 7 diz o que aconteceu. Quando os leprosos chegaram, se dirigiram ao arraial dos sírios. Por certo, eles ficaram sem entender por que aquele arraial tão grande estava ali, porque se o texto diz que todo o exército de Ben-Hadad foi levado para sitiar Samaria, então não eram poucas as tendas, não eram poucos homens, e eles tinham que ser alimentados. Versículo 6 diz:
porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Os passos de 4 leprosos se tornaram como os passos de um grande exército, os passos estrepitosos das patas de cavalos, ruídos de carros correndo em direção ao arraial dos sírios, e estes temeram. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Eles não mexeram em nada. O terror foi tão grande, o temor foi tão grande, o medo foi tão grande, que eles não pensaram em pegar pertences, não pensaram em pegar nada, deixaram tudo do jeito que estava e foram embora, fugiram para salvarem as suas vidas. O homem com medo, o homem fugindo, ele não lembra de nada, ele quer é viver. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro. Se alimentaram, pegaram prata e ouro, pegaram vestes e foram escondê-las. Então voltaram e entraram em outra tenda e fizeram a mesma coisa. O versículo 9 vai dizer: então disseram, observe isto aqui, irmãos. Eles eram leprosos. O texto não diz se eles foram curados por esta atitude, se Deus os curou ou não. O texto não fala nada. Só diz que eles continuaram ali, comeram, se alimentaram, beberam, pegaram pertences, esconderam, mas teve uma atitude deles interessantíssimas que nós devemos entender e praticar em nossa vida. O egoísmo é algo que tem matado muitas pessoas, que tem distanciado muito as pessoas. O egoísmo é uma doença da alma. Aleluia. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Eles poderiam muito bem pegar os pertences que os sírios haviam deixado e ir embora para outro lugar, aproveitar de uma outra forma, mas eles não pensaram assim. Eles se preocuparam com o povo que estava em Samaria, famintos, comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. E a bondade de Deus que havia naqueles leprosos, foi isto que Deus usou para abençoar Samaria e cumprir a profecia do homem de Deus, o que o profeta Eliseu havia dito no dia anterior. E aquele capitão não acreditou que Deus era capaz, nem se abrisse janelas do céu. Veja, não foi nem preciso abrir janela do céu, já estava lá. Deus, quando quer prover na minha e na sua vida, não precisa nem ele abrir janela do céu. Ele usa por aqui mesmo, porque ele é Deus, ele está no controle,
Ele está vendo a minha vida, está vendo a sua vida. Ele está vendo o que o Brasil está passando agora. Ele está vendo que muitos irmãos estão orando agora. Ele está vendo que Deus, aleluia, Ele é a saída. Glória seja dada ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Não precisou nem Deus abrir janelas. Aleluia. A resolução, aquilo que nós precisamos para termos os nossos problemas resolvidos, estão aqui mesmo. Aleluia. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. Para concluir, meu irmão, que já estamos chegando no final. O rei se levantou, achou que era uma armadilha, que era os sírios preparando algo para pegá-los lá fora, mas na verdade se levanta alguém e dá um conselho sábio ao rei. Um rei, se ele não tiver pessoas sábias ao seu lado, ele toma decisões erradas. Por isso, meu amigo, se acerque de bons conselheiros, para que Deus possa usar você nesta vida, na sua trajetória. Glória seja dada ao nome de Jesus. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou. E eu quero aqui agora adiantar, irmãos. Versículo 16 diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Então, meu querido, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Se você acreditar, Ele cumpre. Se você não acreditar, Ele vai cumprir do mesmo jeito. Que Deus abençoe a sua vida. Aprenda a valorizar as pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas de você. E Deus irá abençoar mais a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez. Agradecemos a Ti por tudo. Para que o Senhor abençoe mais e mais este Brasil, para que o Senhor abençoe mais e mais as lideranças da Tua igreja, a quem o Senhor tem levantado no Brasil e fora dele. Deus amado, abençoe o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aqueles que estão ao seu redor, assessorando a ele. Que eles possam, ó Pai, os que já servem a Ti, ó Deus, que possam ser aqueles que estarão aconselhando, dando conselhos sábios da Tua parte para o presidente. Aqueles que ainda não são, Pai, que possam também, temendo a Ti, ó Pai, fazer da mesma forma. Meu Deus, abençoe a cada um de nós, a Tua igreja, para que, Deus, os templos voltem a receber o Teu povo, para que possamos estar cultuando a Ti acima de tudo, juntos, brasa após brasa, Pai, para que a fogueira, Pai Santo, seja grande, ardente na pessoa do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, este Brasil, repreendendo todo mal. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, Pai. É o que nós te pedimos. Abençoe os que ouvirem esta mensagem, que possam aceitar a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus, tudo pedimos, crendo, agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.